Mateus 25, 14 a 30. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto de onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois, virou para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali, ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Essa história, ou parábola, primeiro é importante frisar que isso é uma parábola, né? Jesus falava por parábolas. A parábola, ela se a gente vai traduzir literalmente o que significa parábola, significa uma história em paralelo. Nós poderíamos dizer, parábola é uma história em paralelo com a realidade. Jesus queria falar, e o texto anterior ao que nós lemos diz que ele estava falando do juízo final, certo? Para falar do juízo final, daquilo que vai acontecer depois da sua vinda, ele conta essa parábola. Uma parábola, ela tem alguns pontos de contato com a realidade no caso, da qual Jesus estava falando, do juízo final. Falando sobre o juízo final, Jesus conta essa parábola. Quer dizer, como se tivessem empregados de um patrão, e esse patrão então deixa com cada um dos empregados uma certa quantidade de dinheiro para administrar. Nesse caso, com o que Jesus está comparando o reino dos céus? Jesus compara o reino dos céus com a administração de dinheiro. Quais foram as tarefas dadas aos empregados? Isso é importante da gente. Vocês podem participar aí, ficar à vontade nesse sentido. Jesus pediu para os empregados fazerem o quê? Cuidar do dinheiro e ganhar mais.
cuidar, ganhar mais ou fazer render, né? Façam render, isso que eu deixei na mão de vocês, né? Não deixem do jeito que eu deixei com vocês, né? Cuidem bem, administrem bem esse dinheiro, né? No caso ali da parábola era dinheiro. O que os empregados receberam, o que os empregados fizeram com aquilo que receberam? Aí nós precisamos dividir. Foram 3 posturas diferentes, 2 semelhantes e uma bem diferente. Um dos empregados fez muito bem a tarefa que o patrão tinha dado para ele, não foi isso? Fez render muito aquilo que o seu patrão tinha dado. Administrou bem? Fez bem aquilo que o patrão pediu? Fez bem. O outro recebeu menos e fez com que isso rendesse, mas não rendesse tanto quanto o primeiro, não é verdade? Jesus rendeu muito bem. Exatamente. E é interessante que Jesus fala, quando está falando, quando está explicando, ele diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de administrar. De repente, esse que não recebeu tanto, se tivesse ganhado tanto, não teria administrado tão bem quanto ele administrou aquele pouco que ele recebeu, certo? E essas 2 posturas são semelhantes, não é? Os 2 fizeram o que o seu patrão mandou que eles fizessem, com a diferença da capacidade, não é? A única diferença foi que cada um tinha uma capacidade particular. O terceiro empregado, ele fez o que o patrão pediu? Ele não fez render, ele simplesmente manteve aquilo que ele recebeu como estava, não é? E mais, ele escondeu, não é? Quer dizer, o que esconder tem a ver com fazer render. O que será que fez com que ele escondesse? Medo. Ele tinha medo de perder, não é? Ele teve medo de perder e por isso ele escondeu. Mas ele esqueceu que esconder não era uma postura que fazia com que ele estivesse cumprindo aquilo que o padrão dele pediu, não é? E o que você faria se você fosse um desses empregados que recebeu esses talentos? Talento era uma moeda da época. O que você faria? É difícil a gente às vezes se colocar no lugar deles, porque às vezes a gente pode se identificar com aquele que escondeu, com medo, né, do que o patrão pode pensar se a gente não fizer, se a gente acabar perdendo o dinheiro do patrão. Não é verdade? O certo, aplicar ou trabalhar, fazer com que esse dinheiro, né? Porque hoje até mesmo esconder o dinheiro corre risco de ser assaltado. Exatamente, esconder. E Jesus até vai dizer num outro momento, né? Aonde quais deveriam ser os nossos tesouros, né? Os tesouros que os ladrões não podem roubar e que as traças não podem comer, né? Isso a gente pode também comparar aqui, fazer essa comparação. A grande pergunta Deus aqui, eu acho que ninguém confunde quem é Deus nessa história, né? Deus é o dono da plantação, o dono do dinheiro, né? Deus é o patrão. E em que sentido nós estamos reconhecendo isso na nossa vida? Em que sentido nós estamos reconhecendo as bênçãos de Deus na nossa vida como algo que na verdade não é nosso, que na verdade é do patrão, e o patrão nos deu isso para administrar?
de acordo com a nossa capacidade. Tudo o que existe é de Deus. Não existe nada que a gente possa oferecer a Deus que já não seja dele. O que existe que a gente pode oferecer a Deus que já não seja dele? Existe uma coisa: pecado. Pecado é de Deus? Não, pecado é de quem comete o pecado, não é? Essa é a única coisa que a gente pode oferecer a Deus que já não é dele. E sabe o que é mais curioso? Ele aceita. Ele aceita esse pecado quando nós nos arrependemos, coloca sobre os ombros de Jesus e perdoa todos eles. Não é isso? Deus então nos convida a administrarmos tudo aquilo que Ele nos deu de acordo com a sua vontade, não necessariamente de acordo com a nossa vontade. Tudo isso, o que nós vimos até aqui, costuma ser dito e aplicado a dinheiro, certo? Até porque a parábola fala de dinheiro. No entanto, as verdades ensinadas por Jesus nessa palavra vão muito além do dinheiro. Elas partem, o ensino de Jesus, ele está falando de coisas muito mais preciosas do que o dinheiro. E ele nos questiona sobre o que nós estamos fazendo com isso que ele nos deu para administrar. Por exemplo, com a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? O quanto Deus já deu para você de palavra? O quanto você já teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? De guardar isso no seu coração, na sua mente? E como é que você está fazendo render essa palavra? O que você faz com essa palavra? Você faz render ou você esconde? Quer dizer, muitas vezes nós acabamos ouvindo a palavra de Deus e, como aquele empregado, escondendo. O que você está fazendo com o batismo que Deus deu para você? O que você está fazendo com a Santa Ceia, que está ali para fortalecer a sua fé? Você está fazendo render ou você está escondendo? O que você está fazendo com a sua salvação? Quer dizer, com o perdão dos pecados. Deus dá isso para você, de presente. Mas Ele também dá para que você administre isso. Não é verdade? O que nós fazemos com o perdão de pecados? Bom, quando Jesus, no Pai Nosso, ensina uma oração para a gente e nos ensina a dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, qual é a relação ali? Será que Jesus está dizendo: olha, se você não perdoar o outro, Deus também não vai te perdoar? A relação não é essa. Só que Jesus está sim nos levando a refletir que o perdão que a gente recebe, a gente deve fazer render. E fazendo render, a gente vai fazer chegar até o próximo, perdoando as ofensas do próximo contra nós, assim como Deus perdoa as ofensas que quando nós o ofendemos. Como que a gente administra tudo isso que a gente recebe do nosso patrão? A gente deveria usar para o nosso bem? A gente pode usar para o nosso bem? Tem algo de errado da gente usar as bênçãos de Deus para o nosso bem? Não tem nada de errado com isso, não é? Se Deus nos abençoa, Ele quer que nós também aproveitemos dessas bênçãos que Ele nos dá. Só que nós não deveríamos pensar apenas no nosso bem-estar. A gente deveria pensar também no bem-estar do nosso próximo, tendo em vista essas bênçãos de Deus. Jesus, Ele está chamando a atenção nessa parábola para uma grande verdade. A parábola era sobre o juízo final. Quer dizer, o que vai ser o juízo final?
uma prestação de contas. Nós vamos prestar contas para Deus. Nós vamos prestar conta para Deus, especialmente de todas as bênçãos que nós recebemos e de como nós administramos essas bênçãos. Por isso é importante que a gente reflita sobre isso. Por isso é importante que em algum momento a gente pare e pense sobre isso. Como é que vai ser a minha prestação de contas para Deus? De todos os pecados que eu cometi, de todo o perdão que eu recebi, da salvação que Ele me deu, de toda a palavra que eu ouvi, de todo o fortalecimento da fé que eu recebi, e de todas as bênçãos materiais que eu também recebi. Lógico que a parábola chega lá também, não é? Haverá uma prestação de contas. Ninguém vai ficar impune se administrar mal as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Por isso, muitas vezes a gente pensa que Deus abençoa os cristãos e só. E no Antigo Testamento a gente vai ver uma verdade que às vezes nos incomoda, que é o fato de que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, faz a chuva cair sobre bons e maus. Sol e chuva no contexto agrário, né, onde se precisa de sol e chuva na medida certa para que a plantação cresça, para que a gente tenha colheita. Sol e chuva são bênçãos de Deus. O que Deus está dizendo lá é que Ele abençoa bons e maus, justos e injustos. Qual é a diferença? A diferença é que lá no último dia a prestação de contas vai ser muito diferente. Por quê? Porque os bons, os justos, os cristãos, nessa prestação de contas, vão mostrar que foram servos bons e fiéis. Administraram bem aquilo que era do seu patrão. E por outro lado, aqueles que são maus e injustos vão mostrar que não administraram bem. Esconderam só para si as bênçãos que receberam de Deus. Aliás, de repente nem reconheceram que eram bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Esse patrão então nos convida a sermos fiéis em nosso trabalho, usando os tesouros que Ele nos deu para a edificação do seu reino. Uma palavra que a Bíblia trata, que a Bíblia cita muito e que nós podemos aprender muito com essa palavra, é a palavra primícias. Essa palavra é usada muitas vezes e ela significa basicamente duas coisas. Significa primeira parte e melhor parte. Deus usa muito essa palavra quando vai falar sobre aquilo que nós oferecemos para Ele em oferta. Oferta de gratidão. As nossas ofertas não deveriam nem ser da última parte e nem da pior parte. O texto de João 4,19 nos faz refletir sobre primícias. Alguém quer fazer a leitura? Por favor, está ali. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Texto de Êxodo 34 também. Por favor, todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês colheram. Os primeiros estavam saindo ali, os cereais estavam sendo colhidos e eram esses primeiros, a melhor parte que Deus queria. Lá desde o Antigo Testamento, né? O texto de Provérbios 3 também nos faz refletir sobre o que são primícias, né? Tudo aquilo que a gente oferece a Deus. Por favor. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Quer dizer, por um lado o que é primeiro, né? Não da última parte, por outro lado da melhor parte, não da pior parte, né? Deus não quer apenas receber ofertas, Ele quer receber as primeiras ofertas. Deus não quer apenas receber as suas ofertas e nem não só as primeiras ofertas, mas Ele quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas. As ofertas
melhores e primeiras também serão as ofertas daqueles que têm o dono da plantação como aquele que está em primeiro lugar na sua vida. O texto de Mateus 6 também, no ensino de Jesus, a gente vê isso, né? Isso diz: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, as coisas necessárias, né? Para aqueles que tiverem colocado o reino de Deus em primeiro lugar. O texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, também nos fala sobre isso, né? Quer dizer, falando sobre a oferta dos pobres da Macedônia para a igreja que estava passando fome em Jerusalém. Ele diz então sobre essa oferta. Pode alguém fazer? E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Isso é interessante. Quando eles ofertaram, eles não só deram a sua oferta para nós, Paulo está dizendo isso, mas ele antes deram a si mesmos ao Senhor. A oferta do cristão é uma oferta de quem já entregou a si mesmo ao Senhor. O que é então a administração cristã? Como é que o cristão administra a sua vida e administra todas as bênçãos de Deus sobre essa sua vida? Primeiro, é importante lembrar que palavra, salvação, batismo, santa ceia, perdão de pecados, tudo isso são bênçãos de Deus na nossa vida. Mas que recursos financeiros também são, dons, as características positivas que nós recebemos também são presentes de Deus. O que eu tenho feito com os meus dons? Será que eu tenho guardado eles só para mim? Ou será que eu tenho feito esse dom render também? Será que eu tenho dividido esse dom com as pessoas, usado esse dom a serviço das pessoas? Eu não sei o quanto essa história procede biblicamente, mas eu conheço uma pessoa que me relatou a história de que ele tem um dom e que ele não gosta de usar esse dom que ele tem. E por isso, ele contou, ele disse: olha, Deus na verdade não tirou esse dom de mim, mas Ele me fez não ter vontade de usar esse dom nunca mais. Ele enterrou tanto, né? Deus disse: tudo bem, então deixa enterrado aí esse dom que você ganhou, não é? Não sei se de fato foi isso que aconteceu, né? Mas foi isso que ele contou. O nosso tempo também é algo que nós ganhamos de Deus, e nesse sentido ninguém pode reclamar que o seu dia é mais curto do que o dia do outro, não é? Todo mundo recebe 24 horas por dia de bênçãos de Deus, né? De tempo de Deus, e nós também devemos usar esse dom, esse presente do tempo a serviço de Deus. Como será a nossa prestação de contas? De como nós administramos o nosso tempo? Deveríamos pensar nisso. Lógico que dentro desse tempo a gente deveria colocar coisas como lazer, não é? Diversão, é algo importante para nós também. Mas não só lazer, não só diversão, não só trabalho, não só igreja, não é? Os monges, historicamente, né, teve gente que pensou assim: para servir a Deus direitinho, eu preciso dedicar 24 horas por dia para Ele. Então eu vou para um convento, vou ser monge, vou ser freira, e assim eu vou estar servindo a Deus da melhor maneira possível. Qual é o testemunho que essas pessoas que se enclausuram no lugar dão para a sociedade? Quer dizer, aonde que a nossa fé é vivida?
lá junto com a nossa família, lá no nosso dia a dia, testemunhando para os nossos colegas de trabalho, né? Para os nossos colegas de escola e assim por diante. Os nossos bens também são bênçãos de Deus e nós também vamos prestar contas da administração dos nossos bens. Para que eles servem? Como que nós fazemos render? Quais são os propósitos dessas bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Como Deus gostaria que nós administrássemos tudo isso que Ele nos deu? Primeiro ponto, promover sustento e bem-estar próprio, não é? Tem algum problema? Não. Deus nos deu bens, dons, sua graça, sua palavra, sua salvação, perdão dos pecados, tempo, tudo isso para que nós usássemos sim para o nosso bem-estar próprio, para o nosso sustento. Mas também, não só para isso, né? Mas também para promover a salvação de outras pessoas e promover a edificação do reino de Deus. O nosso tempo, os nossos bens, os nossos dons, as bênçãos espirituais que a gente recebe, devem, de acordo com a vontade de Deus, ser administradas desta forma. E aí então nós temos alguns textos que vão confirmar isso, né? Vocês vão ver que o pastor não inventou isso, né? O texto de Efésios 3, por exemplo, vai dizer: com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Paulo estava falando sobre o trabalho dele, sobre a tarefa dele, sobre o ministério dele. E ele então disse: o meu ministério, ele não é só para o meu bem, ele é para o bem de vocês também, aí da cidade de Éfeso. Ele vai dizer também na primeira carta aos Coríntios: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Paulo, ele vai dizer em algum momento lá, quando fala para Filemon, que Filemon, ele pede que Filemon perdoe a dívida de um irmão. E aí ele diz para Filemon: mas Filemon, se você quiser cobrar a dívida, cobre de mim, não cobre dele. Aliás, a sua dívida comigo é bem grande, né? Não fui eu que estava ensinando a palavra de Deus quando o Espírito Santo agiu no seu coração e você então foi convertido? Você não se tornou cristão, não recebeu o perdão dos pecados, não ganhou a salvação por causa de uma pregação minha? Deus não me usou para isso? Então você me deve a sua salvação. Mas se você quiser cobrar de mim, você pode cobrar. Interessante, né? Essa maneira que Paulo vê a sua função ali, naquele momento, a serviço dele, mas que também queria que essa bênção não ficasse só para Filemon, que Filemon também fizesse com que essa bênção chegasse até o empregado que lhe devia, Onésimo. O apóstolo Pedro também falou dessa administração da seguinte forma: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, e cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quer dizer, os nossos dons deveriam também ser colocados a serviço dos outros, especialmente quando Deus dá certas limitações para outras pessoas. Eu lembro de meu pastor da minha congregação, da minha infância, dizia o seguinte: Deus dá uma certa quantidade de dons para um pastor, mas Ele não dá todos os dons para o pastor. O pastor também tem limitações. Bom, mas e o que fazer quando o pastor não tem um dom que é importante para o bom andamento do trabalho do reino de Deus ali naquele local? Bom, Deus deu alguns dons para o pastor. Deus deu alguns dons também para todos os membros da igreja. Deus distribuiu outros dons para os membros da igreja. E é esses outros dons que Deus quer que sejam usados ali naquele local.
Haverá uma prestação de contas, de acordo com todos esses textos. Esses textos eles não estão falando apenas de administração dos bens materiais, mas eles também nos chamam a atenção de que nós precisamos administrar bem, fazer render e não esconder as bênçãos espirituais que nós recebemos na nossa vida. É bem verdade que o nosso velho homem nos atrapalha muito nessa administração. Nós não conseguimos administrar bem, por exemplo, o nosso tempo do jeito que a gente gostaria. Quantas vezes falta tempo para você fazer uma coisa que você quer muito fazer e você não consegue tempo? O velho homem não nos permite que a gente administre os nossos bens, os nossos dons, as nossas bênçãos materiais e espirituais. Diz Paulo em Romanos 7, eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E isso acontece com a gente também, quando a gente também não consegue administrar bem essas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos administrar bem, nós queremos administrar bem o nosso tempo, nós queremos usar os nossos dons a serviço do reino de Deus, mas esse bem que nós queremos fazer quando vê, nós não conseguimos fazer. Como o apóstolo Paulo, como já aconteceu com o apóstolo Paulo. Um autor disse o seguinte sobre esse tema: Deus confia aos seus filhos tempos, dons e bens de acordo com a sua vontade, independente de merecimento, por graça. Todos esses bens, todas essas bênçãos materiais e espirituais que nós ganhamos, nós não ganhamos porque a gente merece. Nós ganhamos porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Que tesouros são esses? Nosso corpo é um grande presente de Deus, não é? Deveríamos administrar bem esse presente de Deus. A nossa mente também, os nossos bens, a nossa vida, o Evangelho, nosso tempo, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer bem. Aquilo que Paulo disse nos lembra que nós somos administradores imperfeitos. Ninguém de nós aqui é um administrador perfeito dos bens que Deus colocou à sua disposição. Mas nós somos convidados a sermos, mesmo administradores imperfeitos, nós somos convidados a ser responsáveis, administrar tudo aquilo que Deus nos deu com responsabilidade. Queremos, para concluir esse estudo, incluir os pedidos de oração de vocês no nosso estudo de hoje.